todo mundo sabe que os milicos, né, toleraram os acampamentos golpistas em frente aos quartéis. Mas documentos que acabam de ser revelados mostram que, muito além de tolerar, o exército fazia de tudo para apoiar essas manifestações golpistas. E é esse tema que a gente vai debater agora no Plantão do Meteoro. Complicado esse tema, ainda assombra o Brasil, né? Essa tentativa de golpismo. Eu vou trazer a Sofia Labanca aqui para falar mais sobre essa notícia pra gente. Ó, o arroba da Sofia tá ali para você seguir, arroba lente vermelha, e você pode me seguir aqui no arroba lu.junior. Sofia, de fato não era novidade que aqueles acampamentos não eram algo assim, só da população que foi lá, estação velhinhas com Bíblia embaixo do braço que estão lá. Não, não era, né? Tinha muito apoio das Forças Armadas, pelo menos de algumas partes, algumas pessoas das Forças Armadas. O que a gente pode esclarecer desses documentos que vieram à tona agora? Pois é, Lúcio, a gente sabe que aqueles acampamentos golpistas eles foram importantíssimos para a tentativa de golpe que a gente passou, né, ali, especialmente o 8 de janeiro. Foi lá que foi gestado o 8 de janeiro, foi lá que foi gestado o 12 de dezembro, que muita gente esquece, que teve até tentativa de jogar caminhão de cima, ônibus de cima de viaduto. Foi de lá que foi gestado aquela tentativa de explodir o aeroporto de Brasília na véspera do Natal, tudo isso naqueles acampamentos. E daí eu acho que é bom destacar isso para a gente lembrar do papel do Exército na manutenção desses acampamentos, porque até agora o que a gente podia falar é que o Exército deixou ficar, não quer dizer que ajudou a manter lá, né? Pois é, agora está ficando cada vez mais difícil sustentar isso. O que a gente vai falar agora são sobre documentos que foram exigidos do Exército através da Lei de Acesso à Informação, né, que é uma lei que exige que o serviço público compartilhe informações com qualquer cidadão brasileiro. Não precisa ser jornalista, mas quem mais usa são os jornalistas. E que houve muitos pedidos de acesso a documentos do Exército para saber qual foi o papel do Exército na manutenção daqueles acampamentos. E daí a primeira coisa que eu vou trazer é uma reportagem do Kleber Lourenço, lá no ICL, mostrando o quanto que o Exército fez para tentar impedir esses documentos de saírem. Então, ali, ó, Exército mente quanto à existência de documentos sobre acampamentos golpistas. Então, ele vai falar, né, sobre os vários pedidos de acesso a esses documentos através da LAI, né, Lei de Acesso à Informação. E o que a gente vê, ó, no primeiro deles, registrado sobre o número, o Exército alegou inexistência de qualquer documentação sobre o tema. Isso ocorreu quando os acampamentos já estavam montados em diversos estados e sendo monitorados por órgãos de inteligências federais e estaduais. Em outro pedido datado de janeiro de 2023, a Força reconheceu a existência de decisões judiciais que motivaram a desmobilização do acampamento instalado em frente ao quartel-general do Exército de Brasília, mas evitou revelar qualquer informação sobre a operação em si. Os responsáveis ou as orientações internas da Força sobre a resistência dos acampados ou da atuação da Polícia Militar do Distrito Federal na área militar. Durante o ano de 2023, a negativa foi se sofisticando. Em 24 de janeiro, o Exército declarou que não poderia fornecer relatórios do Centro de Inteligência do Exército por estarem sob sigilos, com base na Lei 9.883 de 1999, que rege o Sistema Brasileiro de Inteligência. Já em 17 de junho, argumentou que os documentos estariam sob guarda da Polícia Federal por conta do inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal, que impediria seu compartilhamento com o público. A inconsistência se aprofunda em outro pedido datado de 30 de março, quando a resposta foi de que os documentos sequer existiam. E em diferentes momentos, portanto, o Exército afirmou que não tinha os documentos, que eles existiam, mas eram sigilosos, ou que estavam sob custódia de outro órgão. Qual dos três, Exército? Os três ao mesmo tempo não dá. Em novembro de 2024, uma nova solicitação foi enviada. Nela, o requerente pediu apenas os documentos já consolidados junto ao Comando do Exército e ao CIE, solicitando relatórios, pareceres e registros administrativos sobre os acampamentos. A resposta, porém, foi que o pedido era desproporcional, pois envolveria mais de 670 unidades militares. Esse argumento foi reiterado mesmo após um pedido ser explicitamente restringido a 2 instâncias centrais de Brasília.
sem qualquer menção a unidades subordinadas. Não, vocês estão pedindo 670, não tem como a gente entregar. Tá, então dá só 2. Não, são muitas, não tem como a gente entregar. Porra, Que exército. vergonha, né? O caso seguiu em recurso até a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instância máxima recursal prevista na lei. Então, só para mostrar aqui o quanto que o Exército está se esforçando em não revelar qual que era o papel deles na manutenção daqueles acampamentos. Dito isso, não quer dizer que não tenham alguns documentos, pelo menos, não tenham vazados. Teve documentos que vazaram. Está passando aqui embaixo, ó, ofícios mostram que o Exército pediu apoio logístico ao acampamento golpista desde os primeiros dias. É uma reportagem que também está lá no ICL Notícias, do Kleber Lourenço. Lá ele mostra um documento específico a qual ele teve acesso, que é isso aqui, ó. Assunto solicitação de apoio no setor militar urbano. Secretaria de Segurança Pública, Governo do Distrito Federal. Isso aí foi um documento do Exército mandado para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, na qual eles vão pedir várias coisas aí para a prefeitura do Distrito Federal, na verdade, né? Então, vão pedir, por exemplo, ali a autorização, ali no item 2, vai pedir autorização para que entre trio elétrico dentro do acampamento que ficava na frente do quartel-general de Brasília. Pera, sim, o Exército estava pedindo autorização para trio elétrico no acampamento do quartel-general de Brasília. E daí, depois, no 3, vai pedir ali a ajuda de vários outros órgãos, né? Então, Secretaria de Estado de Proteção de Ordem Urbanística do Distrito Federal, para controle de ambulantes e barracas e ocupantes, Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal para manutenção, limpeza e recolhimento de lixo, daí Detran e BRTran para aplicação de multas e reboques, policiamento extensivo com efetivos e viaturas para coibição de delitos e crimes, ambulâncias do CMB-DF ou SAMU para atendimento aos manifestantes, se necessário. Sobre a presença de caminhoneiros, informo que a via que liga a Avenida do Exército à Avenida Guararapes, próxima à sede da Ipopec, será disponibilizada para estacionamento dos veículos, acessando pela via número 1, conforme carro de som. Então, gente, vocês estão vendo? Isso aqui é o Exército conversando com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, pedindo ambulância, trio elétrico, limpeza, para liberar a via para os caminhoneiros estacionarem. Tudo isso era o Exército pedindo. Não tem como negar, gente. Não tem como negar. O Exército estava ajudando a manter aquele acampamento. Diante disso aqui, fica inegável. Eu vi lá o Kleber falando lá no ICL, agora de manhã, ele chegou a falar que estava fazendo papel de prefeitura. E é isso, o Exército estava fazendo papel de prefeitura do acampamento golpista. O mesmo acampamento golpista que, como eu disse, depois foi que gestou lá os planos de explodir bomba no aeroporto, 8 de janeiro e tudo aquilo mais. Daí, Lúcio, olha, a única coisa que eu consigo dizer, depois de ver tudo isso aqui, é que não adianta simplesmente prender lá o general Heleno, Braga Neto, Bolsonaro e tal. Gente, toda instituição exército está corrompida. Não são umas maçãs podres. Não são só aqueles pouquinhos lá que estão sendo julgados. A própria instituição tem que responder por isso. Vai acontecer? Eu acredito que não. Mas deveria. Pois é, né, Sofia? A gente se acostumou a tirar sarro de alguns manifestantes doidinhos que estavam nesses acampamentos, mas a grande verdade é que por trás dessa capa de pessoas que simplesmente querem ficar lá pedindo golpe e daqueles memes todos, né, de gente gritando, gente marchando de formas estranhas, tinha coisa acontecendo gravíssima dentro desses acampamentos, como organizações, estratégias. A Sofia citou aí, inclusive, tentativas de crimes reais, crimes gravíssimos. Né? E crimes reais, né? Não, crimes não é só reais. tentativas. O que eles fizeram no 8 de janeiro, aquilo lá é Exato. um crime, não foi uma tentativa de crime. Ônibus saindo dos acampamentos para o 8 de janeiro, lá para a Esplanada. Né? Então, tudo isso
cai por terra aquele pensamento de que, não, porque os acampamentos é uma manifestação simples de pessoas que resolveram ir lá para frente do quartel se manifestar. Não, não foi só isso, né? Foi algo muito mais bem arquitetado. E isso os documentos da própria Polícia Federal durante aquele relatório que a gente viu provam isso, né? Que inclusive nomes grandes aí das Forças Armadas estavam discutindo em grupos particulares que sabiam que aquilo ali não era só uma manifestação simples, né? Tanto é que o próprio, se não me engano, foi o próprio Braga Neto que foi conversar com os manifestantes um dia e falou: não, esperem, em breve vai acontecer alguma coisa. Esse em breve não foi bravata, eles estavam planejando algo para acontecer. Não aconteceu, mas eles estavam planejando algo para acontecer e isso tem registro todo no relatório da Polícia Federal, né? Então eles tinham planos de assassinar o presidente da República, eles tinham planos de assassinar o Alexandre de Moraes, eles tinham planos para assassinar o vice-presidente da República, né? Então, gente, isso é muito grave, e esses acampamentos, apesar dos memes parecer que era algo super patético, no fim das contas eram QGs, né? Eram quartéis generais ali, cosplay de manifestação, não era só uma simples manifestação. Acho que mutou aí, Sofia. Tô mutada. Aí, pronto. Pois é, e eu acho que assim, é fácil a gente tirar sarro porque era um bando doidinho mesmo, sabe? Era um bando doidinho mesmo. Tinha muita coisa ridícula acontecendo lá. E a gente tem que ficar muito feliz por isso, porque se eles fossem sérios e fossem aí realmente competentes, a gente tinha tomado o golpe. Pois é. Muito bem, eu quero saber a sua opinião. Comenta aí pra gente também nas caixas de comentário pra gente saber o que você pensa sobre tudo isso. Será que a gente perdeu a oportunidade, inclusive, de reformar as Forças Armadas aí a partir das prisões de Braga Neto e tudo mais? Será que o Lula poderia ter avançado nisso? Múcio foi uma escolha correta? Tudo isso eu quero a sua opinião aí no nosso caixinha de comentário, fechou? E antes de ir embora, eu vou fazer um convite especial para vocês. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um vídeo novo da TV Cringe. Lúcio, mas o vídeo tá só para membros. É isso mesmo, o conteúdo nesse momento tá só para membros. Vai ser liberado às 21 horas desse dia 8/5. Mas se você não quer perder tempo e já quer assistir esse vídeo novo da TV Cringe, você sabe como é que funciona a TV Cringe, né? Vídeo ensaios, muito diferenciados, com react, bem legal, tudo numa pegada bem anos 90. Então você já entra lá, se torna membro por uma colaboração simbólica e já está disponível esse vídeo para você. Bom, mas do que vai falar esse vídeo? Então já conto para você também que é um roteiro da nossa querida Mila Laranjeira e fala sobre utopias tecnológicas que tem dominado aí o imaginário coletivo desde que a gente de fato se entende por gente, né? E é tentador pensar que para todo problema tem uma tecnologia que pode resolver. Só que na prática, minha gente, aqueles que lideram a construção dessas utopias são motivados não só por ganho financeiro, que já seria um problema, mas também por um sistema de ideologia que remete a um obscuro passado da humanidade, com a justificativa aí de salvar a humanidade de uma suposta catástrofe. Os bilionários do Vale do Silício idealizam um futuro que talvez não seja, né, aquele que você imagina. Então, confiar em bilionários sempre é bem arriscado, né? Então, esse vídeo novo aí já está disponível para membros lá na TV Cringe, youtube.com/tvcringe Brasil. Se você não é membro ainda, às 21 horas vai estar disponível para o público em geral. Fica o convite. Grande abraço. Até a próxima.